Olá, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Bem, chegou um dos grandes momentos do dia, né? Quando a gente vai comentar sobre a prova da FUVEST. Bem, agora a gente vai fazer um combinado de questões aí bem legal. A gente vai falar sobre as questões de biologia e geografia. Como eu tinha dado já dica em aula, que já vem aí de alguns anos, a FUVEST faz uma conversa bastante íntima da biologia com a geografia. Muitas vezes a gente pensa que vai ter uma conversa mais íntima da biologia com a química, mas a FUVEST tende a trazer essa conversa aí mais com a geografia. Por isso, convidei o professor Ricardo, que foi o responsável por encabeçar a geografia na FUVEST, para a gente trabalhar junto aí 5 questões bem íntimas aí, que traz tanto a geografia quanto a biologia. Exatamente, né, Tiago? E essas questões, vocês vão ver que, né, como a geografia e a biologia parecem bem casadinhas, né? Seguramente vocês viram parte do que está nas questões nas aulas de biologia, parte do que está nas questões nas aulas de geografia, e agora a gente vai dar uma analisada aqui junto com vocês. Espero que vocês tenham ido bem na prova. Bem, eu acho que a Luke precisa passar os slides. Isso. Bem, eu vou começar com essa primeira questão e aí depois a gente vai discutindo as outras. Questão 16, ó. O Equador alertou em julho de 2020 sobre a presença de embarcações próximas à ilha de Galápagos, principalmente com bandeira chinesa. A ilha estão a 1.000 quilômetros do continente e a área inclui uma reserva marinha de 133 mil quilômetros quadrados. Os navios pesqueiros se encontram em águas internacionais, mas sua proximidade do arquipélago classificou como patrimônio natural da humanidade, preocupa as autoridades equatorianas. Bem, então está falando aí que há 2 anos atrás foi visto, né, navios de bandeira chinesa, navios aí está dando indícios de navios de pesca próximo ao arquipélago, né, das ilhas Galápagos que pertencem ao Equador. E aí ele quer saber sobre as pescas em águas oceânicas internacionais, sobre qual é correto afirmar. Então ele dá 5 opções aí, a gente já está vendo que a opção correta é a letra B, mas pode ser que vocês tenham ficado com dúvidas aí, porque apesar de ter esse contexto geográfico, ela traz uma característica também biológica aí sobre a ameaça das pescas. Se o Ricardo quiser. Salientar uma coisinha. Claro. Sim. E salientar uma coisinha, né, que está presente no texto, que é o seguinte: apesar de estar falando que está ali perto do Equador, é bom lembrar que o texto enfatiza que são águas internacionais. Então, ou seja, essa pesca ela não está acontecendo de forma ilegal. Todavia, por conta, né, como o próprio texto diz, isso é um patrimônio natural. E a proximidade da pesca perto poderia gerar impactos, né, sobre esse patrimônio, por isso a relevância do tema, tá legal? Então, eu vou ler a letra A. Tá, deixa eu só puxar também um adendo, eu sempre comento da importância dessas águas internacionais, que são terras sem ninguém, são terras que não tem dono, não tem um país que administra isso. Às vezes, na aula de biologia, a gente fala muito sobre questões de bioética. Existem aí suposições que existem laboratórios que não fazem uma ciência ética em águas internacionais, porque não existe uma lei. Então, se você faz um crime, você comete em águas internacionais, não tem um país que está regendo por isso. Então, é uma água internacional, ele está fazendo uma pesca, isso é importante enfatizar, não é um crime, porque exatamente é uma água internacional, é uma área que não tem um dono. Ok, então vamos começar a analisar essas alternativas aqui. Então, a letra A, olha o que ele nos fala aqui, ó. As Ilhas Galápagos e o seu entorno apresentam pouca oferta de pescado por se situarem em regiões com águas superficiais frias. Por que essa alternativa está errada, caros coleguinhas, né? Porque o que acontece? As regiões do globo que são banhadas por águas superficiais frias são as áreas mais viscosas, ou seja, as que mais têm potencial de pesca, quantidade de peixe do nosso planeta. Por isso que essa letra A está errada. Bem, vou passar para a letra C, então, a gente deixa a B, que é a correta, por último. As embarcações não adentram as áreas de preservação em fundo do rígido controle, e com isso o risco de sobrepesca é baixo.
Bem, ele está dizendo aí que não está ocorrendo essa pesca nas áreas preservadas, é uma área próxima. Então, obviamente, o risco não é de invasão, a princípio, né? Não é esse o risco, é um risco que pode ocasionar essa pesca, que geralmente são pescas em grande quantidade, em massa, nessa região de preservação. Então, a letra C também não poderia estar certa. Certo. A letra D, por estar a milhares de quilômetros distantes da China, principal mercado consumidor de pescado, a pesca ilegal não se sustenta economicamente. Ela, claro que se sustenta economicamente, até porque, para falar a verdade, se os navios chineses estão lá pescando, é porque, né, na verdade, economicamente é bastante interessante, sim, tá? Então, esse é o erro da alternativa. Não pense que os chineses estariam lá perto do Equador fazendo uma pesca, basicamente, economicamente, de uma forma não vantajosa, simplesmente porque as Ilhas Galápagos ali, eles gostariam de estar perto dela. Não, tem sim, se sustenta sim. Está errado isso. Tá bom? Bem, e a letra E também é uma questão absurda, né? Porque fala, o volume do pescado retirado dos oceanos é elevado, isso geralmente é, garantindo a reposição natural e a manutenção dos estoques das espécies. Não, isso não pode. Geralmente a gente sabe que se a gente retirar um número muito grande de uma determinada espécie, de uma população, a gente pode ocasionar um desequilíbrio muito grande na taxa reprodutiva dessa população. Então, pelo contrário, volume retirado nos oceanos ele é muito alto. Se for em uma determinada região muito focado, você vai ter prejuízo, sim, à reposição natural desses organismos. Então, essa é completamente inviável. Certo. Então, portanto, olha a nossa letra B, né? Ó, que vai, portanto, contemplar essas ideias que o Tiago falou, ó, há risco de poluição das águas pelos rejeitos produzidos pela frota pesqueira, né? Muitas vezes pode ter até vazamento de combustível, diga-se de passagem, dessa frota pesqueira, que inclusive é uma fonte bastante importante de poluição nas águas mundiais, né? E risco de sobrepesca, que ameaça a reposição das espécies, né? Ou seja, você retirar do oceano mais do que a capacidade desse oceano tem para te oferecer de forma sustentável, ou seja, duradoura. Certo? Gostaria de acrescentar mais alguma coisa, Tiago? Não, exatamente isso. Eu acho que a ideia era interpretar, pensar, na verdade, se não precisava ter um conhecimento geográfico da localização, mas entender como funciona esse mecanismo de águas internacionais, ou seja, não é uma pesca ilegal, eles não estão dizendo que isso está ocorrendo ilegal, mas pela proximidade de ser um ambiente tão importante para a biodiversidade do planeta, lembrando, a gente está próximo à linha do Equador, próximo à região dos trópicos, isso é super importante. A gente sabe que a maior biodiversidade do planeta está nesta faixa do Equador, então, obviamente, isso pode ocasionar um problema aí biológico. Então, aí mostrando a interdisciplinaridade, tanto os aspectos geográfico, falando aí de quilômetros desse mar internacional, mas aí, no caso, ocasionando num problema biológico, também um problema geográfico, se pensar na poluição dessas águas, né? Então, aí uma questão muito bem elaborada. E é geográfico também no sentido do risco de você dilapidar um patrimônio que, embora seja da humanidade, pertence ao Equador, né? É parte do território do Equador. E uma coisa também que eu acho interessante ressaltar é que, dentro desses aspectos, uma coisa que foi muito marcante na prova de hoje, em inúmeras questões, eu acho que de biologia também, né, Tiago, e de geografia, que é essa questão da preocupação de enunciar, aliás, melhor dizendo, evidenciar os impactos que as atividades humanas podem causar sobre o sistema do planeta Terra. E numa dessas questões que vocês estão vendo aqui é analisando o impacto da pesca. Quais são os potenciais riscos que a pesca pode ter para gerar problemas ambientais. E isso foi uma ideia marcante em inúmeras questões da prova de hoje, né? Exatamente como, né, impactos da ação humana de diferentes maneiras, vocês vão ver, vocês devem se lembrar das questões que vocês fizeram ao longo sobre o nosso planeta, em várias e várias questões. Exatamente. A próxima questão que a gente tem é a 28. Aí, ó,
Isso eu cantei muito a bola para os alunos. Falei, estudem bastante gráfico. Eu falo, a FUVEST não é uma prova conteudista. Você saber todo o conteúdo não garante acertar as questões da FUVEST. Você precisa ter o conhecimento, você precisa ter a bagagem, mas a FUVEST gosta de aplicação. Então, é você pegar o conteúdo e conseguir aplicar as imagens gráficas. Isso é muito importante. Então, acho que isso é o que torna mais rica a prova, é você ter uma interpretação, não basta você saber, você precisa saber e conseguir interpretar. Aliás, você está tentando uma vaga na melhor universidade do Brasil, então o critério é grande. Então, aí, ó, ele vai tratar tanto de uma questão ambiental, porém vai ter essa importância aí do gráfico, de fazer a leitura gráfica. Você conseguindo entender o gráfico, a questão tá ganha. Se o Ricardo quiser começar essa, fica à vontade, Ricardo. Tá certo. Ele, claro que assim, né? Como o Thiago falou, a interpretação do gráfico ele é fundamental para você já resolver basicamente quase toda a questão. Agora, claro que também, se você sabendo a base, alguns conceitos, por exemplo, de clima aqui, também poderia deixar a tua vida mais fácil ainda na resolução, né? Você lembrar dos conceitos do que é um clima tropical, equatorial e temperado. Então, vamos lá, olha o que o texto nos fala aqui, ó. O gráfico mostra a variação do número de folhas de uma espécie de árvore ao longo do ano. Né? Olha o nosso temperinho biológico aqui, né, Tiago? O que explica, né? O professor Tiago falou, o que explica essa variação de número de folhas ao longo do ano de uma planta? Bem como a variação da temperatura mínima, né? E da pluviosidade no local em que há a presença da planta. Então, vocês estão vendo aqui as nossas três linhas. Ó. Então, nossa linha verdinha pontilhada, ela está mostrando a variação da quantidade de chuva que acontece, e aqui vocês estão vendo que está gritantemente marcante, que no começo do ano chove menos, e depois, lá para o meio do ano, você tem um aumento da precipitação. Aí, a temperatura. O que a gente está vendo aqui na temperatura? A gente está vendo uma temperatura também, mais a temperatura mínima, né? Mais baixa, aqui, ó, perto de 0 graus, aqui é um pouco abaixo, na verdade, de 2 graus no começo do ano, e a mínima do meio do ano, né, 14 graus. E a variação da quantidade de folhas. Quer continuar, Thiago? Sim, ó. Aí ele tem uma frase, no caso aí você teria que completar com o clima e com características desse clima. Então, com base na variação no número de folhas, essa planta é caracterizada do clima e tal variação está relacionado a. E aí ele pergunta as lacunas 1 e 2 seriam corretamente preenchidas por. Bem, vale, como o Ricardo falou, entender os climas, mas aí ó, dá para fazer lá, como eu puxei essa questão então entre a biologia, porque nas aulas de fisiologia vegetal, quando a gente está estudando lá os mecanismos fisiológicos adaptativos das plantas, eu sempre falo que aqui no Brasil a gente tem uma característica, um clima que não é muito marcado. Então, lembra quando eu falo lá dos anéis de crescimento das plantas? A gente não consegue ver esses anéis tão bonitos nas plantas tropicais. Por quê? Aqui o clima tropical ele não é muito marcado. Se a gente vê, na teoria, a gente sente calor o ano inteiro, diferente de um clima temperado, bem marcado. O inverno aquele anéis bem marcado. Outra característica que eu sempre abordo é sobre as folhas. Se a gente lembrar lá, quando a gente estudou os hormônios foliares, lá o ácido abscísico, ele faz com que a folha caia mais secos, nos períodos mais frios. Isso não acontece aqui na nossa região. A gente vê que dificilmente caem as folhas, diferente quando a gente vê os filmes lá no Canadá, nos Estados Unidos, todas aquelas folhas no chão. Aqui no clima tropical isso não acontece, porque a gente não tem essa diferença. O clima tropical, a variação de temperatura não é tão grande, não é tão gritante como no clima temperado. Então, se a gente olhasse aí, queda de folhas, todas as características, a gente já conseguiria eliminar o clima tropical e o equatorial. Então, a gente ficaria na dúvida entre a questão B e a questão D, que a gente já iria partir de um princípio que a gente está falando de um clima temperado, onde, se a gente olhar no gráfico, está muito marcado tanto a pluviosidade quanto a temperatura, a máxima, a mínima, a gente vê que é um clima mais frio, a gente vê aí temperatura por volta de 0 graus.
E, Tiago, e aí, dentro desse olhar geográfico, complementando o que você está falando, só assim, né, um aluno que tivesse também esse conceito do clima, já ia sacar que não pode ser tropical e equatorial, porque essas temperaturas, como você estava falando, essa temperatura média aqui, ó, abaixo de 2 graus na época do inverno, impossível ser tropical, né? Impossível, porque o clima tropical, no período mais frio, as mínimas dele, se cair para menos do que 20, é muito pouquinho, a temperatura média do mês, né? Claro que um dia, assim, no meio do inverno, chega uma massa de ar fria louca lá e pode fazer, mas tirar a média do mês inteiro, média de clima tropical no inverno, é ali normalmente de 19 para cima. E equatorial, então, nem cai para menos do que 24 graus, mesmo o mês mais frio. É aquela sensação de um eterno verão, né? Aquele no equatorial. Então, impossível. E aí, lembra da nossa definiçãozinha de clima temperado? As 4 estações do ano bem definidas. Tá legal? Então, por isso que também, dentro dessa leitura, a partir do conceito dos climas, você já excluía, jogava na descarga, aí tudo que falava de tropical e equatorial, porque 0 grau não é média de mês equatorial e tampouco tropical. Tem que ser temperado. Aí, quer continuar, Tiago? A nossa escolha para a letra D e não B, por quê? Então, aí agora a gente teria que ver essa questão de temperatura. Na B vai trazer temperaturas mínimas baixas e poucas chuvas nos meses mais quentes, ou letra D, temperaturas mínimas baixas e poucas chuvas nos meses mais frios. Então a gente tem aí como correta a letra D, temperatura mais baixa e pouca chuva nos meses mais frios. No mês mais frio chove menos. Então a gente chega a essa conclusão e aí já diferenciando a letra B da letra D. Ok. Vamos Quer lá? começar essa? Essa daí é legal. Tá. Então vamos lá. O Brasil possui a segunda maior área de cobertura de manguezais do globo. Esses ecossistemas proporcionam segurança alimentar às populações costeiras. Ou seja, né, o que é segurança alimentar, galera? É exatamente fornecimento de alimento, garantir, né, o fornecimento de alimentos às populações costeiras, habitat para espécies terrestres, aves e peixes, e sequestro de carbono. A conservação dos manguezais também é uma solução eficaz para o clima. No entanto, esses ecossistemas e seu potencial natural de armazenamento brasileiro aprovou legislação que eliminaria a proteção de manguezais em benefício de desenvolvimento imobiliário. Felizmente, em dezembro de 2021, o Supremo Tribunal Federal considerou essa legislação inconstitucional. Aí ele nos pergunta, ó, com base no texto, o processo biológico e a atividade socioeconômica sustentável, essa palavrinha é fundamental, sustentável, que explicam a importância dos manguezais são, respectivamente, vai lá, Tiagão. Bem, ó, falaram de. Ó, eu adoro essa questão porque ela traz um tema super atual. Eu não sei se todo mundo estava tão ligado aí nessa questão de bioma, essa questão ambiental, mas isso deu uma repercussão muito grande e que abalou assim o começo desse ano. Pode ver se a gente vê a fonte desse trabalho aí, foi um trabalho publicado esse ano na Science, que é uma das revistas de maior prestígio no mundo internacional. Por quê? Está falando exatamente dessa questão que foi, porque a gente sabe aonde que a gente vai encontrar os mangues. A gente sabe que o mangue é uma região que a gente chama de ecótono, está lá numa transição ali próximo aos oceanos. E, obviamente, a gente sabe, pensando aí, ainda mais pensando aqui no nosso país, é uma região de alto valor imobiliário. Se você pegar, pensar em destruir essa região para construir, obviamente financeiramente é muito viável. Porém, o mangue tem uma importância muito, muito grande biologicamente falando. A gente olha para o mangue e tem aquele aspecto feio, né? Tem um cheiro muito ruim, porque obviamente tem muita matéria orgânica em decomposição, mas a gente fala que o mangue é, na verdade, o berço do mar. Muitos organismos
saem do mar, vão até o mangue para fazer desova, para se reproduzir. Então, o mangue é extremamente importante. Se você destruir o mangue, você vai ter o efeito grande, tanto no oceano quanto no continente, porque ele está ali no ecótono, ele está nessa transição do oceano com o continente. Então, apesar desse aspecto, desse cheiro ruim, as pessoas geralmente não valorizam, o mangue é um bioma extremamente importante para todo o ecossistema. Então, aí ele traz algumas opções aí que poderia estar correta. Letra A alta reciclagem de matéria orgânica e o acúmulo de nutrientes para a exploração de fertilizantes. Tava tão bonitinha, chegou no final, deslanchou. A alta reciclagem de matéria orgânica. Sim, o mangue é super importante para a reciclagem de matéria, por isso que o mangue tem esse cheiro ruim, esse cheiro de enxofre, porque realmente tem muita matéria orgânica ali em decomposição com acúmulo de nutrientes. Mas não, a exploração para fertilizantes, com certeza, sem dúvida alguma, não seria uma prática sustentável. Porque imagina você ir lá retirar todo aquele tecido lá do mangue e transportar para uma outra região ali para servir como fertilizante. Seria ótimo, mas nada sustentável. Foi o que o Ricardo falou. Preste atenção nessa palavra, sustentável. Vocês têm que pensar em algo que seja sustentável. E isso, a letra A, certamente não seria sustentável. Ok. Vamos ver a letra C, né? Ops, volta a isso. Vamos ver a letra C aqui, ó. Olha o que ela nos fala. A alta produtividade ecossistêmica, né? E aí eu acho que o Thiago pode até falar melhor do que isso aí para vocês do que eu, para falar a verdade. Essa parte está correta, não está, Thiago? Tá, Essa alta sim. produtividade, né? E o potencial da exploração para a indústria madeireira. Ai, né? Ai, não, né? Porque imagina só, né? O mangue lá, entre as suas características, isso é um grande filtro biológico, né? E ao mesmo tempo combater o processo de assoreamento dos rios, ele é um grande filtro ali na beirada dos rios, ali, né? Dos rios que ficam perto ali do mar. E aí, consequentemente, portanto, a exploração de madeira iria exatamente intensificar os processos erosivos e iria gerar muito assoreamento do rio, ia cair muito sedimento dentro do rio. Então, ou seja, a exploração de madeira não é nada sustentável ali no mangue. Você pode até fazer algumas coisas, né, algumas atividades, mas exploração de madeira não, porque aquela vegetação precisa ser preservada para dar estabilidade aos solos e o mangue fica lá bonitinho fazendo aquele papel de filtro biológico, né, para as águas do rio. Exatamente. E isso leva em conta o que está abordando aí na letra D, proteção para áreas costeiras. Sim, o mangue tem essa importância, ele é importante para toda essa estrutura das costas. Porém, aí ele fala de um estágio intermediário de sucessão ecológica. Não, ele é mais como um processo inicial. Como eu disse, ele é o berçário, a gente chama ali de berçário dos oceanos. Então, não seria um estágio intermediário, seria lá os primeiros estágios de sucessão ecológica. Lembrando, alta produtividade do ecossistema, ele tem muita energia entrando, então ele é um ambiente extremamente rico. Para vocês terem ideia, tem organismos que são endêmicos, tem vários animais, vários grupos de moluscos e artrópodes que só vivem no mangue. Então, se você destruir o mangue, você também está acabando com uma série de espécies que obrigatoriamente só vivem ali. Tá certo. E a letra, Tiago, isso me fez lembrar de uma coisinha. Como os vestibulares e também o Enem gostam de perguntar sobre o mangue, né? Sim, sim. Exatamente por conta de toda essa importância que você está falando, como é um tema assim que tem uma alta, assim, como poderia dizer, uma alta incidência de exercício sobre o mangue, é um dos ecossistemas, um dos biomas, um dos ecossistemas prediletos aí das provas do Brasil. Agora, a letra E, olha o que ela nos fala. Alto armazenamento de carbono e as áreas planas que permitem expansões imobiliárias. Vale o que o Tiago falou na letra A, né? Ó, alto armazenamento de carbono. Sim, lindinho, né? Mas, pelo amor de Deus, expansão imobiliária? Não, 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 não. Você quer falar nein? Também pode. Niente, niste. Escolha a palavra.
mas não pode, porque o que vai acontecer com uma expansão imobiliária na zona do mangue, meus caros? E às vezes até acontece, para falar a verdade, né? Lembre-se da canção da nossa saudosa Gal Costa, lá dos anos 60, cuidado ao pisar no asfalto mangue, cuidado ao pisar no asfalto mangue. Então, qual que é o problema dessas expansões imobiliárias na região do mangue? Primeiro, que aquele esgoto, aquele lixo que produzido ali nessa área, há um grande risco de acabar caindo no rio, né? De cair na zona do mangue. E, além do mais, essa expansão também vai gerar desmatamento, ou seja, vai retirar toda aquela vegetação das proximidades do mangue e vai acabar intensificando tudo aquilo que eu já falei, né? Tirar nossa barreira biológica, intensificar o processo de erosão, aumentar o processo de assoreamento do rio. Então, não, a letra E. Sim, e Temos a aí correta? Vai lá, Carlão. a gente fica com a correta, que é a letra B. Alto sequestro de carbono, a gente sabe que tem muito estoque de carbono nos mangues, é importante para essa fixação, e claro, extrativismo por comunidades costeiras tradicionais. Gente, isso é algo que está muito em pauta, não só no mangue, mas se a gente pensar, isso é muito mais visto ainda na floresta amazônica. É legal a gente explorar a floresta? É importante? Desde que forma consciente, principalmente por comunidades locais tradicionais. Então, quando a gente fala dessas populações, isso é super importante, porque quem que vai utilizar o mangue? Um exemplo clássico que a gente tem é o caranguejo. Muitas pessoas vivem do caranguejo. Então, eles vão lá e retiram. Vão retirar todos os caranguejos do mangue? Obviamente não, porque eles vão ter a consciência que se eles tirarem, é a mesma coisa que a gente viu lá na Ilha Galápagos. Se pescar muito, não consegue voltar ao estágio reprodutivo. Então, a ideia é ali fazer um mecanismo, uma comunidade costeira com extrativismo, você indo lá, essas populações que vivem ali ao entorno, sobreviverem do uso aí, principalmente focando aí no caranguejo, que é o símbolo, o grande símbolo do mangue. Então, obviamente, além do acúmulo de carbono que o mangue é importante, facilita aí, é possível de forma ambiental sustentável a utilização desses animais aí, pensando no caranguejo como fonte de recurso aí para as comunidades tradicionais. Então, a B é uma resposta linda, assim, essa questão é muito legal, um assunto super atual, super importante e assim, incrível essa questão, uma das minhas preferidas da prova. Sim. E ela chama atenção também para essa questão do desenvolvimento sustentável, né? Porque é sempre bom lembrar que o desenvolvimento sustentável ele é formado de um tripé. Há uma questão, um elemento econômico, né, para uma atividade ser sustentável, há um elemento, obviamente, ambiental, de você explorar a natureza de uma forma a minimizar os impactos que são gerados, mas a gente não pode esquecer desse elemento, aqui, o terceiro elemento do tripé, que é o social. O desenvolvimento precisa, né, de fato, ser usado para gerar boa qualidade de vida e combater a pobreza. Vamos lá para o próximo? Bem, questão 60, a gente tem um gráfico de barras mostrando aí, segundo os dados apresentados, seu conhecimento, se é possível afirmar que. Então, a gente tem aí o total de emissão de gases do efeito estufa no Brasil e a porcentagem por setor. Então, a gente tem agropecuária, energia, uso da terra, processos industriais, e aí a gente tem 5 fatores. E com base nisso, ele vai fazer aí, ó, segundo os dados apresentados, seu conhecimento, é possível afirmar que no Brasil. Então, a gente está vendo que o Brasil aí tem 5 setores que são importantes para a emissão de gases do efeito estufa, e ele vai fazer genéricas suposições, e, obviamente, só uma delas vai estar correta. Se você quiser comentar, Ricardo, fica à vontade. Tá certo. Então, vamos lá, né? No primeiro exercício, na letra B, que ele fala, ó, os resíduos agrícolas têm pouca contribuição no total emitido à atmosfera, na forma de cloretos e sulfetos originados de seu intemperismo com baixos teores de carbono. Na verdade, os resíduos agrícolas, é bom lembrar que a utilização por exemplo, de maquinários, né, de equipamentos, eles vão queimar combustíveis fósseis e vão liberar, e sem falar que também tem uma série de fertilizantes que são derivados de petróleo, né? Quer acrescentar mais alguma coisa? Aí tem a letra C, os processos industriais contribuem com a emissão significativa desses gases, como o metano, resultante de ativação microbiana dos seus compostos
nitrogenados. Não, o gás metano não vai ser originado de compostos nitrogenados, então não pode ser letra C. E aí, só já puxando a D, e aí depois o Ricardo comenta certa. Na D, as mudanças no uso da terra, em que a substituição de florestas por áreas cultivadas respondem por cerca de metade da emissão a partir de bactérias e fungos. Não, não são as bactérias e os fungos que vão fazer esse processo. E por último, aí, o setor de energia é um grande emissor na forma de óxido nitrito, metano e dióxido de carbono, resultante dos processos de geração de energia. Essa estaria quase certa se não fosse aí essas formas. A gente sabe que nem todas essas formas são resultados aí de processos de geração de energia. Obviamente, a gente vê aí que o setor de energia é um grande emissor, é o segundo principal, mas não com esses produtos. E por fim, a letra A. E também é bom lembrar ali no final dele, que ele fala o resultante de todos os processos de geração de energia, nem todo processo de geração de energia são esses subprodutos, né? Por exemplo, energia eólica, energia solar, por exemplo, né? E a letra A agropecuária é a atividade econômica com maior emissão na forma de gás metano, resultante do processo fermentativo da digestão celulósica nos ruminantes, né? Uma coisa que a gente vê em geografia também, talvez a maior parte do que está escrito aí seja mais ligado talvez a estudos de biologia, a gente vê que a pecuária, né, a atividade pecuarista, por meio dos flatos dos bois, ele vai liberar quantidades bastante significativas de metano para a atmosfera. Obviamente não é a única maneira de se liberar metano para a atmosfera, mas é uma atividade muito importante. Sim, exatamente. Você quer comentar mais alguma coisa sobre as digestões aí celulosas? Não, a gente viu, a gente lembrando lá que os ruminantes, eles se alimentam basicamente de celulose, e a gente lembra que nenhum organismo animal tem capacidade de digerir celulose. Por quê? Porque os animais não possuem a celulase, que é a enzima que quebra a celulose. E aí lembra que eles têm organismos simbiontes. Então, lá no processo digestivo dos ruminantes, tem simbiontes que esses sim vão fazer a quebra da celulose, vão produzir a celulase. Então, por isso que as vacas lá ficam mastigando, mastigando, mastigando. Elas têm um processo digestivo bastante complexo. Por quê? Porque elas estão comendo um carboidrato muito grande e elas precisam quebrar aquele carboidrato várias vezes até chegar na glicose. Lembra? A vaca é um animal, assim como a gente, precisa da glicose, vai fazer respiração celular, então ela precisa quebrar esse carboidrato grande e ela precisa tanto da digestão mecânica muito eficiente, quanto a digestão química eficiente. E, obviamente, como resultado disso, a gente tem um gás metano aí que é liberado na atmosfera, infelizmente. E, por fim, nós temos a questão 64. A nossa última questão, acho que a Lu pediu para passar. Aí, tá aí um mapa mostrando a variação do número de espécies de aves em território brasileiro, com as linhas indicando os limites dos biomas. Então, a gente pode ver aí que, de grosso modo, nós temos o mapa do Brasil com os biomas. A gente pode ter como ideia aí na região norte a Amazônia, depois na região central a gente vai ter o Cerrado, no nordeste a Caatinga, quase toda a nossa costa aí até parte do sul do Brasil a gente vai ter a Mata Atlântica e lá no finzinho a gente vai ter os Pampas. E aí, quanto mais vermelho alaranjado está dizendo muitas espécies, e em azul poucas espécies. Então, a distribuição de uma espécie aí de ave no território brasileiro. E a gente consegue observar aí as regiões em vermelho e conseguir imaginar o que será que tem nessa região em vermelho? Se a gente olha ali, ó, dá até para ter uma ideia assim, ó, de um rio passando ali, ó, na região norte, e o que será que a gente tem ali no sudeste, nessa costa aí, quem gosta de ir para a praia, pega imigrantes, o que será que a gente passa ali quando a gente está cruzando aqueles túneis? O que será que tem ali, né? E aí, com base no mapa e na diversidade das aves, ele vai pedir para a gente o que está se mostrando. Você pode comentar aí, Ricardo. Vontade. Tá, então, aí, vamos pegar então a letra B. Olha o que ela nos fala aqui, ó. Com base no mapa, a diversidade mostra que igualmente, na B, igualmente alta nas regiões tropicais e mais baixa nas regiões subtropicais. Por que está errado isso, meus caros? Porque, veja, lembra o que é a região tropical? A região tropical é até o Trópico de Capricórnio. Então, ou seja, o Trópico de Capricórnio está passando mais ou menos por aqui. Então, grande parte do Brasil é, portanto, uma área tropical.
E aí, quando ele fala que é igualmente alta nas regiões tropicais, está errado, porque ó, você tem a Amazônia, que é uma região, está dentro dessa região tropical, que está vermelhão, e você tem aqui a região da Caatinga, que não é alto, né? Você também tem uma diversidade menor, portanto, está errado essa alternativa. E sem falar que a mesma coisa acontece aqui na área subtropical, né? Você tem áreas mais de baixa densidade e umas áreas um pouco mais escuras. Então, está errado. Não é essa a letra B. Aí a letra C, vou falar as duas aqui. Ó. Igualmente baixa nas regiões mais orientais e mais alta nas regiões ocidentais. Você se lembra, caro colega, o que é oriental e ocidental? Oriental significa a costa leste aqui do Brasil, ó, lado leste, ocidental, lado oeste. E se a gente pegar, portanto, a parte leste do Brasil, vocês vão ver que, na verdade, nessas costas orientais não é baixo. Tem um vermelhão aqui da Mata Atlântica, aqui ó, no sudeste de alta, portanto, isso invalida já logo de cara a alternativa C. Bora aí, Tiagão. Ó, letra D vai falar que são mais altas nas regiões mais quentes e mais baixas nas frias. Aí, ó, a gente já pode ir de cara lá para o Nordeste. A gente sabe que Caatinga, Nordeste, é um ambiente muito quente, um dos ambientes mais quentes do Brasil. E, ó, pouquíssimas espécies. Então, a gente não consegue relacionar a temperatura com a diversidade. Pode ser um fator? Pode, mas não para esse grupo de aves. Aí a gente olha que lá na região Nordeste, na região da Caatinga, que é um bioma quente, a diversidade é muito baixa. E na letra E, mais alta nas regiões que se situam mais próximas ao mar e mais baixas nas regiões mais interiores. Isso estaria certo se a gente só olhasse para a Mata Atlântica. A Mata Atlântica está bonitinha lá, bem vermelhinho, mas, cara, aonde está gritando vermelho? A gente está gritando no centro da América do Sul. A Amazônia, a gente está no meio da América do Sul ali, está muito longe do mar. Então não tem como falar aí que a diversidade é só maior próximo às costas, porque a gente vê que na Amazônia a diversidade é muito grande. Então, a única questão que sobra aí é a letra A, que o Ricardo vai fechar com ela. Então, a letra A, ela nos diz o seguinte, ó, mais alta nas regiões onde predominam florestas, não é? Ó, o vermelho aqui da floresta amazônica e da Mata Atlântica, e mais baixa nas regiões onde predomina a vegetação mais aberta, não é? Afinal de contas, o que é o Pampa, a região do Pampa, das pradarias? É uma vegetação herbácea, de campos. E a vegetação da Caatinga, ela apresenta uma grande diversidade de espécies, mas ela é bastante aberta, né? Então, portanto, é a letra A, sim, sem dúvida alguma, correta. Então, portanto, ó, razão aqui. Beleza, galera? Beleza, Tiago? Só uma coisinha que eu vou pedir. Eu acho que pedir para a Lu voltar na questão 20, que eu acho que a barra ficou na opção errada. Isso, eu acho que é a 20, a próxima. Eu acho que a certa é a letra B. Deixa eu ver. Eu acho que, Temperado, temperaturas mínimas baixas e pouca chuva nos meses mais quentes. Não é a D. É a D, tá certo? Temperatura mínima, tá? Temperatura mínima baixa e pouca chuva nos meses mais frios. Tá certo? Né? Tá certo, então. Então, gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Não foi uma grande surpresa para mim essa biologia, essa conversa da bio com a geografia. Já era esperado, já tinha cantado essa bola para vocês. E a gente daqui a pouco volta com as de biologia, as biologia raiz. Valeu, brigadão, gente. E a de geografia também, né? E, Tiago, e vamos falar para eles, né? Lembrá-los que são as duas matérias mais legais, né? Sim, eu falo, biologia, obviamente, é a primeira, e geografia vem logo, seria uma sem a outra. Até mais, pessoal. A gente se vê lá só na geografia e só na biologia. Falou, gente. Abraço. Tchau, tchau.